Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 14º episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. Tal como já sabes, eu utilizo a Firm24 para ser o legítimo dono destes REITs que tenciono adquirir. Agora podes ver que o meu portfólio está neste momento com esta rentabilidade, sendo que a minha melhor posição neste momento é MPW, está bem? Porquê? Porque aqui no Patreon também eu decidi ter um risco de retorno mais elevado e por isso no primeiro episódio adquiri a MPW, um valor bastante reduzido e por isso estar neste momento com esta rentabilidade. Por outro lado, a minha pior posição é aqui a Alexandria, que está com um prejuízo de cerca de 20%, mas não há problema porque eu também tenho o meu nível de suporte traçado e depois voltarei a fazer um estudo à mesma para ver se faz sentido ou não adquirir. Aliás, neste caso é reforçar. Pronto. De qualquer modo, neste momento tenho um portfólio yield de 6%. O que estou a receber em dividendos aqui só neste portfólio é de $172 e podemos ver que esta é a minha distribuição mensal de recebimento de dividendos, sendo que em média estou a receber por mês $14. Agora, vocês também fizeram várias sugestões e comentários aqui no Patreon, a começar exatamente pela Alexandria. Por isso, aqui a Alexandria, tal como podes ver, está nos 94,58, ou seja, desde os seus máximos absolutos teve uma queda de aproximadamente, vou só ver aqui com a régua, de aproximadamente cerca de 52%, 53%. Por isso uma queda bastante significativa. No entanto, eu já tenho uma exposição, acho que decente comparativamente a outros REITs que tenho no meu portfólio e só tenciono reforçar a mesma, ou pelo menos voltar a fazer um estudo quando ela atingir os 88,27. Por isso, este nível de suporte, eu simplesmente tenho aqui o alerta desativado, mas vou voltar a ativá-lo. Pronto, está ativado, sem data de expiração. Calma lá, sem data de expiração, exatamente, guardar. Pronto, depois vocês também fizeram outras sugestões como a Mid America Apartment Commodities e podes ver que neste momento a mesma está nos 152,49, só que o que acontece aqui é que a mesma não está muito favorável em termos de avaliação, pelo menos utilizando as métricas do Seeking Alpha, especialmente em termos de price to sales, depois aqui também em termos de price to FFO, por isso eu por enquanto prefiro aguardar e esperar que a mesma atinja pelo menos o SMMA, também que é esta linha azul. Depois também sugeriram aqui a STAG Industrial, neste caso também tem um nível de suporte traçado para voltar a fazer um estudo mais aprofundado sobre a mesma, aqui nos 27,20. Neste caso também tenho este alerta desativado e tenho que ativá-lo, por isso sem expirar, ok? Sempre que tocar na barra, pronto, está guardado. E aqui a principal razão também é devido à avaliação, ou seja, não está desfavorável, mas também não está muito a favor da mesma, está bem? Por isso eu prefiro aguardar que caia e depois voltar a fazer um estudo relacionado com a mesma, está bem? Depois também temos aqui a BXP, que foi também uma sugestão vossa. No entanto, esta aqui, o Seeking Alpha diz que tem uma grande probabilidade de ter um mau desempenho, para além que se formos ver aqui em termos de dividendos e depois formos aqui a segurança dos dividendos, ok? O que é que podemos encontrar? Podemos encontrar que realmente tem um interest coverage muito baixinho. Atenção que isto poderia não ser a principal causa de eu descartar, tá bem? É claro que é um ponto negativo, mas eu não estou a descartar esta opção só por causa disto. Até porque eu acredito que a aquisição que eu vou fazer hoje até tem um interest coverage bastante baixo. Mas repara, também tem um total debt to equity bastante elevado comparativamente à menina do setor e em termos de AFFO payout ratio está aceitável. De qualquer modo, seria bom voltar a fazer um estudo relacionado com a mesma quando atingisse este mínimo relativo. Por isso vou traçar o nível de suporte no instante, aqui de volta dos 42,77, mais ou menos, e vou colocar um alerta. Por isso, exato, sempre tocar na barra e criar, está bem? Pronto, estas foram as vossas sugestões. Se tiverem mais sugestões podem escrever nos comentários. Agora vou passar à minha aquisição. Ou seja, eu estive a ver aqui empresas que pagam dividendos elevados. O que acontece é que neste calendário só é bom mesmo para ver quando é que pagam dividendos, para tentar equilibrar a distribuição de dividendos, porque podes ver que isto está totalmente errado. Ou seja, isto diz que o dividend yield, por exemplo, da NextEra é de 36,61%, mas isto não é verdade. Aliás, eu se calhar estou aqui a fazer uma confusão porque aqui diz Energy Partners e aqui diz só Energy, por isso pode ser apenas uma subsidiária. De qualquer modo, temos que ter atenção porque algumas destas informações podem não estar totalmente corretas no que toca ao dividend yield. Mesmo assim, eu quero que tu saibas que não é por estarem a pagar dividendos muito altos que é uma boa aquisição, porque se estiver continuamente a cair, ok? Por isso a perder valor relativamente ao preço da ação, então podemos estar a perder mais dinheiro do que a ganhar, mesmo que estejam a pagar bons dividendos. Por isso temos que ter isso em atenção e também temos que ter atenção que não é por ter uma grande capitalização de mercado, realmente é uma boa escolha porque pode estar sobrevalorizado, está bem? Pronto.
Pronto, assim sendo, eu estive a ver vários REITs dentro do top REITs classificado pelo Seeking Alpha. Eles também têm aqui outras classificações com base em entidades financeiras, não só aquilo que eles dizem que é a classificação da Wall Street, como também SA Analyst, mas eu estive a ver de vários setores também. Só que eu, antes de estar a ver setor a setor a setor a setor, eu decidi ir simplesmente à minha folha de Excel que está disponível no Patreon. Esta folha de Excel está organizada por categorias, tal como podes ver. Por exemplo, se quisermos ver aqui REITs diversificados, basta clicar aqui, isto vai parar aos diversificados. Depois disto se é Dividend King, se é Dividend Aristocrata, qual é que é o Dividend Yield, atualizado, atenção. E porque podes ver aqui que isto é tudo fórmulas que estão aqui associadas, e para além disso, maioritariamente são todas com um dividend yield superior a 3%, por isso é aquilo que passa nos meus critérios. Também temos aqui o débito equity no lado direito, por isso eu acho que esta folha Excel está muito bem feita e tu podes ter acesso no Patreon. Agora, um REIT que me chamou a atenção, também dentro desta lista que aqui diz a percentagem dos REITs que existe mais em carteira, tá bem? Mas uma que me chamou a atenção foi aqui a IIPR, que está no lugar 19º, tal como podes ver aqui. No entanto, não é a minha aquisição, está bem? Eu só quero que tenhas atenção que eu vi a mesma porque está no nível de suporte, parece estar aqui a ganhar algum suporte, e também eles resolveram alguns problemas relativamente aos incumprimentos de lease que tinham. De qualquer modo, continua com o processo em cima relativamente a fraude por valores mobiliários, também por eles terem, tal como diz aqui, apresentado informações erradas, alegadamente relativas às operações de leasing, também que foram menos lucrativas do que aquilo que a empresa apresentou, e por isso eles estão com um processo em cima. Ainda não sabemos qual vai ser o resultado. Se for favorável para eles, então é obviamente que a ação vai subir. Se for não favorável, que é o mais provável, então ainda deve cair mais. E está aqui o meu segundo nível de suporte, só para tu teres noção que se não for favorável, poderá chegar talvez aos 40.40, tá bem? Que é o meu outro nível de suporte, que eu tenho que ativar novamente o alerta de preço, por isso colocar aqui sem data de expiração, está feito, guardar, pronto. E quando chegar aqui eu tenho que voltar a fazer um estudo, e se chegar, está bem, mas o que é que acontece? Apesar de ver isto tudo e realmente o relato dos ganhos da mesma ser 24 de Fevereiro, em princípio, porque ainda não está confirmado, acontece que neste momento, relativamente à segurança dos dividendos, tem um IFFO Payout Ratio de cerca de 84-85%, o que é bastante elevado. Ok, acima de 80% eu já começo a descartar, tá bem? Acima de 90% é impensável, acima de 80% existem certos casos que pode valer a pena. Este REIT que é o IIPR ainda ponderei, mas não, ainda é muito arriscado. É claro que, tal como foi o meu primeiro episódio que eu adquiri MPW, eu associei um risco-retorno mais elevado e decidi arriscar para MPW, realmente compensou. Aqui poderá compensar, mas eu vou esperar mais um bocado e voltarei a fazer um estudo num próximo mês, está bem? Porque neste momento não me sinto totalmente confortável. Assim sendo, sem mais demoras, qual é que é então a minha aquisição? A minha aquisição é nada mais nada menos que a CTO. Por isso, a CTO, que está quase em máximos absolutos, mostrou aqui não só um desempenho muito bom, mas também apresenta fundamentos que me chamam a atenção. Ou seja, ela em pré-market já está a ter aqui uma subida de 1%, mas até aos máximos é apenas cerca de 3,74%. Ou seja, ela está muito próxima de máximos. Deixa-me pôr aqui de mês para mês para tu veres. Repara, ela está muito próxima de máximos absolutos. E tal como sabes, especialmente nos REITs, eu tento evitar isto. Ou seja, não gosto de REITs que estejam muito próximos de máximos absolutos, porque podem apresentar um crescimento em termos percentuais não tão elevado como outros REITs que estão, por exemplo, num nível de suporte e que têm margem para crescer bastante, tá bem? Mas no caso da CTO, tá bem? Eles têm crescido exponencialmente, têm crescido bastante e, pelos vistos, ainda têm margem para crescer muito mais. Por isso, mesmo que estejam muito próximos de máximos absolutos, nada impede de fazerem continuamente novos máximos absolutos e chegar cada vez mais longe, tá bem? No caso da CTO, parece-me ser isso e acho que vale a pena adquirir estes valores. Eu vou só partilhar contigo, e atenção que isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, estou apenas a partilhar contigo porque os meus estudos podem te ajudar, e podemos ver que neste momento tem uma classificação no REIT de 97 em 100. Está bem? Por isso estão aqui várias informações. Vemos aqui o payout, sendo que temos que olhar é para o AFFO Payout Ratio. Vemos que o seu maior inclino apenas ocupa 4,5% do seu portfólio. O débito asset podia estar mais favorável. Podes ver que em termos de ocupação é cerca de 96%, por isso é uma taxa bastante elevada, e operam essencialmente aqui nos Estados Unidos. Está bem? 66,5% é retalho e depois os restantes é uma mistura. Sendo que para escritórios, que eu não sou muito adepto, é apenas de 4,1%. Por isso eles diversificam um pouco, que até me agrada. Mas pronto, é maioritariamente retalho. Depois podemos ver que até está bem classificada. No último ano teve aqui uma valorização de cerca de 20%.
No meu portfólio, ou seja, aqui no meu portfólio que eu te mostrei, eu já tinha adquirido no passado, neste momento está com uma valorização de 4,5%, ou seja, não está com uma valorização assim muito grande, e acho que vale a pena reforçar a minha posição aqui. Ainda por cima, não estamos a falar de um crescimento muito grande desde a última vez que eu adquiri, que eu já não me lembro em qual mês foi. De qualquer modo, acho que vale a pena reforçar para mim, para o meu perfil de investidor e objetivos, e podemos ver que também em termos de dividendos, tem um dividend yield de 7,69%, que até é bastante elevado, tal como deves saber. Paga trimestralmente, o último pagamento foi a 31 de dezembro, por isso o próximo deve ser no final de março, em princípio. Por isso o ex-dividend date também é em março, em princípio, então quem adquire em fevereiro vai ter tempo para receber os próximos dividendos. Agora, não tem crescido os seus dividendos, isto não quer dizer que tenha cortado os seus dividendos, está bem? Quer dizer é que não tem aumentado, e se não tem aumentado, tal como podes ver, é um ponto negativo para quem quer ver, pronto, uma empresa que está continuamente a subir os seus dividendos. Não é que eles não tenham subido no passado, mas agora têm estado quietos. Nesta medida também já pagam um dividend yield mesmo muito elevado. Depois, relativamente à segurança dos dividendos, aqui dá uma má classificação entre aspas, mas não está assim tão má. Mais uma vez, o ponto mais negativo, e foi aquilo que eu disse no início do vídeo, é o interest coverage. O interest coverage aqui é muito baixo, está bem? E é o ponto mais negativo que eu tenha visto. Mas em termos de total debt to equity, que está aqui, está bastante aceitável e abaixo da mediana do setor. E também o FFO payout ratio está abaixo dos 80. Ok, por isso está mau na medida em que o interest coverage é baixíssimo, mas eu penso que os outros rácios compensam, pelo menos quando vemos a segurança dos dividendos. Depois, relativamente às métricas de avaliação, podemos ver que até está bastante aceitável. Ou seja, se virmos em termos de enterprise value to EBIT, to EBIT, ok, o EBIT não está assim tão bom comparativamente à mediana do setor, mas se virmos em termos de price to sales, price to book, price to FFO, acho que até está bastante favorável comparativamente à mediana do setor. Depois, se virmos em termos de crescimento, não está também muito mal. O crescimento do FFO não está muito favorável, mas se virmos em termos de crescimento da EBITDA, crescimento da EBIT está acima da mediana do setor. E também temos aqui, por acaso não temos informações relativamente ao crescimento do return on equity, mas temos relativamente ao crescimento dos rendimentos, que também está acima da mediana do setor. Depois, formos ver o quão lucrativa é esta empresa, em termos de margem de EBIT e EBITDA, vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, mas o que eu quero ver aqui é do resultado líquido, por isso margem do resultado bruto também é acima da mediana do setor, e aqui relativamente à margem do resultado líquido é acima da mediana do setor. Tá bem? Depois temos aqui o return on assets, capital e equity, ok? Que vai mais ou menos de encontro à mediana do setor. Por isso, acho que pronto, no ponto quão lucrativa é a mesma, poderia ser melhor, mas também não está mal. Agora, aqui segundo o Guru Focus, dá uma classificação de 87 em 100, sendo que para a saúde financeira dão de 4 em 10, o quão lucrativa é a mesma de 7 em 10, momento 10 em 10, valor justo de 7 em 10, ou seja, dizem que está praticamente no seu valor justo. Depois, relativamente ao crescimento, que é a parte que mais me agrada, está um 9 de 10. Depois, o que é que o Finbox nos diz? Diz que com base nos multiples, utilizando o price to FFO, existe uma possível desvalorização de 6,5% e estas são as empresas comparáveis, mas se virmos com base no DDM, Stable Growth, então existe uma possível valorização de 12,8%, apesar de toda a subida que já teve. Depois no Wall Street diz que está subvalorizado por 67,4% e aqui na saúde financeira diz que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, sendo que recentemente ultrapassaram aqui o seu endividamento, ou seja, os capitais próprios ficaram acima aqui do valor de mercado da dívida, o que é um aspecto positivo. Eles deram aqui uma subida muito grande em termos de capitais próprios, tal como podes ver aqui, ultrapassou completamente a dívida. Aliás, são as duas elevadas também e estão a crescer, parece quase exponencialmente a partir daqui, mas pronto, o facto dos capitais próprios ter um crescimento superior é algo que agrada-me e é um ponto positivo, mas pronto, isto aqui temos que ver com atenção porque realmente não me agrada a dívida estar assim a aumentar também desta forma. Pronto, ou seja, um debt to equity de 89,6%. Depois, eles passam em todos os critérios relativamente a dividendos, seja em termos de pagamentos, seja a segurança dos mesmos, etc. Por isso, nisso eles passam em tudo. E relativamente às vendas por parte dos insiders, houve aqui várias vendas, ou seja, e estamos a falar de vendas recentes. Aliás, o Simple Wall Street diz-nos de uma forma geral e apelativa as vendas que houveram por parte dos insiders, mas aqui conseguimos ver todas. Por isso, aqui conseguimos ter uma noção real das vendas que houveram. E realmente essas vendas foram em 2024, e, aliás, até no final do ano. Mas, se mesmo com estas vendas por parte do CEO e diretores, aliás, neste caso do diretor,
houveram estas vendas, mesmo assim a ação subiu o que subiu, então eu não estou muito preocupado. Pode ser talvez pagamentos em stock options, neste caso não foi. Neste caso foi mesmo venda. Mas de qualquer modo, mesmo ter havido esta venda e a ação continuar a subir, é porque os investidores confiam e acreditam no futuro desta empresa. Depois, no Stock Rover, dão aqui uma margem de segurança de 29%, sendo que para o Value Score dão 73%, Growth de 99%, Qualidade de 72% e Sentimento de 96%. Sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um Strong Buy do que um Buy. Por isso está aqui vários pontos a favor deste REIT. Depois no Alpha Spread, diz que no cenário base está sobrevalorizado por 2%, no melhor cenário está subvalorizado por 16% e no pior cenário está sobrevalorizado por 15%. Depois no Stock Analysis, com base na classificação de 4 analistas, dão um Strong Buy, ou seja, este é o consenso dos analistas, com base em 4 fontes. E depois aqui também no Market Beat dizem que é um Strong Buy, mas com base na classificação de 3 analistas, sendo que o possível upside é de 6,03%. Depois, para finalizar, aqui no Market Watch, só temos aqui classificações de compra. Não temos aqui outras métricas, também não houveram muitas. Atenção, se houvesse, se calhar, mais classificações de mais entidades, então tínhamos aqui diferentes, mas como só houveram 7, as 7 dizem que é para buy e estamos aqui com dados correntes, também não é de há um mês atrás nem de 3 meses, é realmente corrente apenas, o que é um aspecto positivo. Por isso, sem mais demoras, é realmente este REIT que eu quero adquirir, mas ainda falta umas quantas horas para o mercado abrir. Isto diz que falta 3 horas, por isso o que é que eu vou fazer? Vou ter que aguardar, não tenho outra escolha, por isso já sabes que é CTO que vou adquirir, por isso é uma questão de aguardar e até já. Muito bem, já estou de volta novamente e agora vou comprar então a CTO, por isso reforçar a minha posição, CTO, e está aqui. Ok, então eu vou querer pelo valor de mercado, o mercado está aberto, vai ser o equivalente a cerca de $200 e o que eu vou fazer é aumentar até o equivalente no montante de ordem estar a cerca de $200. Por isso o mais perto são estes $196, ou seja, são 10 ações. Eu quero que sejam ações inteiras, neste caso REITs inteiros, para ser o legítimo dono, comprar, colocar ordem de compra e confirmar compra. Pronto. E agora onde está a CTO vai aumentar mais 10, por isso neste momento está com 21 posições. Ok, pronto, baixou aqui um bocadinho o lucro médio em termos percentuais, mas é totalmente aceitável. Pronto, assim sendo, o que me resta fazer é vir aqui a ordens, por isso posso ver que neste momento adquiri, transações, exato, adquiri cada uma por 19,62. Então, vou aqui onde diz REITs, que é de portfólio de REITs, vou procurar por CTO, que está aqui, são 10 ações e foi por 19,62, exatamente, 19,62, está atualizado, Add Holding. Pronto, aumentou um bocadinho aqui o meu portfólio yield e espero continuar a aumentar ao longo da série. Por isso é tudo por este vídeo, eu realmente espero que tenha sido útil, fica à vontade para fazer sugestões, obrigado por teres visto e até uma próxima.